Olá! No programa de hoje, vamos esclarecer as principais dúvidas sobre a aposentadoria das pessoas com deficiência. Nossa convidada é a advogada Carla Benedetti, que é mestre em Direito Previdenciário, coordenadora de curso de pós-graduação em Direito Previdenciário e autora do livro Aposentadoria da Pessoa com Deficiência e Reforma da Previdência na Prática. É um prazer recebê-la aqui, Carla. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento e vamos conversar a respeito, então, da aposentadoria da pessoa com deficiência. Eu ia falar na introdução do programa, mas me faltou palavras para iniciar o assunto. Mas antes da primeira pergunta, eu já vou falar com você sobre o seguinte. A lei de cotas, ela, na verdade, começou muito recentemente e, na prática, ela começou mais ainda há pouco tempo, porque dependeu de uma fiscalização intensa, que iniciou-se lá na cidade de Osasco, depois veio para São Paulo. Isso eu estou falando por quê? Porque o mercado de trabalho da pessoa com deficiência, até poucos anos, praticamente não existia. Então, as pessoas que trabalham, as pessoas que estão pensando em aposentadoria, pessoas com deficiência, que eu estou falando, têm, obviamente, muito pouco tempo de trabalho. Por conta disso, por conta que as empresas não davam emprego às pessoas com deficiência. Isso, com certeza, dificulta bastante o trabalho de vocês, advogados previdenciários, na busca de um direito igualitário para a pessoa com deficiência. Exatamente. É claro que essa pessoa com deficiência, ela pode pagar como facultativo, né? Ou seja, quando a pessoa não exerce atividade remunerada. Mas a gente sabe que quando a pessoa não tem um trabalho fixo, uma fonte de renda, pagar a previdência também fica muito mais fácil. Então, é importante esses avanços para que essas pessoas inseridas no mercado de trabalho, contribuindo com a previdência, possam se aposentar. Porque é um benefício que pressupõe contribuição. A pessoa se aposenta mais cedo, mas ela tem que estar contribuindo com a Previdência Social. Então, realmente, as políticas públicas têm que estar aí em relação com essa ideia toda para que a gente conquiste, tenha acesso a esse benefício previdenciário, essa aposentadoria. Não, mas o que eu quis dizer é o seguinte: hoje se sabe que você pode pagar a Previdência e contar tempo para aposentadoria. Mas antes da lei de cotas, antes da fiscalização, por exemplo, a pessoa com deficiência não sabia absolutamente nada sobre a aposentadoria dela. Ela sabia que ela não tinha direito, acabou, porque nunca trabalhou. Então, é muito recente a quantidade de anos de trabalho que a pessoa com deficiência tem. E isso aí impacta no seguinte sentido: tem pessoas com deficiência que estão com 60, 60, 65, 70 anos, que tem 4, 5 anos de trabalho só porque começou recentemente, né? E não pagava direito previdenciário antes. Então, como é que a gente se posiciona nesse sentido? Como é que fica essa pessoa que já está chegando praticamente depois da curva, como a gente fala, né? No limite de idade bem alto e tem 4, 5 anos de contribuição? É complicado isso. É complicado. Se de repente não é uma pessoa que tem direito a um benefício assistencial, aquele que não tem contribuição previdenciária e tem que comprovar a deficiência, mas é para uma pessoa que comprova uma miserabilidade econômica, ela tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição, mesmo para aposentadoria por idade, ainda que venha se aposentar mais cedo. Então, realmente é algo que a gente vai mudando com o tempo. E é uma aposentadoria recente, né? É de 2013 também, que entrou em vigor essa aposentadoria. Certo. O que diz a lei sobre a aposentadoria de pessoas com deficiência? Bom, a lei da aposentadoria da pessoa com deficiência, ela garante o benefício tanto de aposentadoria por tempo de contribuição, quanto aposentadoria por idade. Na aposentadoria por tempo de contribuição, vamos analisar também a gravidade da deficiência, se ela é leve, se ela é moderada, se ela é grave. E ela vai se aposentar mais cedo. Então, se ela é leve, vai aposentar 2 anos antes, isso em relação à lei anterior, né? Para um homem, anteriormente, era 35 anos na integral e mulher 30, antes da reforma da Previdência. É uma lei que não teve alteração com a reforma da Previdência, tá? Um tipo de aposentadoria. Então, 2 anos antes, se for leve, 6 anos antes, se for moderada, e 10 anos antes, se for grave.
E na aposentadoria por idade, vai aposentar 5 anos antes do que era aposentadoria por idade também antes da reforma da Previdência, que é igual dos trabalhadores rurais, ou seja, mulher com 55 anos de idade, homem com 60 anos. Mas para essa aposentadoria, a gente tem que avaliar também o ambiente externo, as barreiras externas. Então, a gente vai avaliar tanto o tempo que a pessoa tem de contribuição, a carência, o tempo que a pessoa tem de deficiência, né? E para avaliar, por exemplo, a gravidade dela, é a dificuldade que essa pessoa tem de se inserir no mercado de trabalho, em sociedade. Então, não é avaliada somente uma deficiência do ponto de vista clínico-médico, mas também a dificuldade dessa pessoa se inserir em sociedade. Quais as principais diferenças entre um processo tradicional e o processo de aposentadoria da pessoa com deficiência? Bom, esse processo ela tem que passar também por uma perícia, uma avaliação tanto do médico do perito como por um assistente social e tem que corresponder a uma pontuação. Tem um índice de funcionalidade brasileiro, o IFBRA. Dentro desse índice de 7 domínios e 41 atividades, tem diversas perguntas e essa pontuação, quanto maior for, menor o grau de deficiência. Por outro lado, quanto menor for, maior o grau de deficiência. Então, soma essa pontuação, tanto do médico perito quanto do assistente social, para avaliar a deficiência e o grau de deficiência. Da aposentadoria que era tradicional, antiga, o que mudou mais profundamente, na sua opinião, com a nova reforma da Previdência? Bom, a boa notícia é que é um tipo de benefício que não teve alteração com a reforma da Previdência. Então, todos os critérios anteriores da reforma vão valendo, inclusive a fórmula de cálculo. Depois da reforma da Previdência, por exemplo, para você calcular um benefício previdenciário, você vai pegar a média aritmética de 100% da média de julho de 94 até a data de um mês anterior é o requerimento, né? E depois a gente vai analisar como se procede o cálculo, a depender da regra de transação que a pessoa venha a cumprir. Antes da reforma, era 80% das maiores contribuições, ou seja, havia descarte de 20%, e na aposentadoria da pessoa com deficiência, só aplica o fator previdenciário, que geralmente diminui muito a renda da aposentadoria, se for positivo. Então, ele não teve alteração, teve a mesma regra de cálculo antiga, que favorece muito essa pessoa com deficiência, porque ela acaba tendo uma renda muito maior. Carla, essa questão da lei sobre a gravidade da pessoa com deficiência, se é uma deficiência mais grave ou mais leve ou moderada, isso daí a base é a interpretação de quem está entrevistando ou a lei é rígida, é fixa? Fala assim, tal deficiência tem essa gravidade, tal deficiência tem aquela gravidade. Ou é a interpretação do entrevistador? Não, a interpretação, ele vai, por exemplo, responder o seguinte, né? Este segurado, ele tem dificuldade, ele caminha normalmente, ou ele caminha com assistência de terceiros, ou ele está totalmente impossibilitado de caminhar. Então, existem diversas perguntas dentro daquele domínio, né? E daí, a depender de onde o médico, o perito, o assistente social assinala, vai ter uma pontuação correspondente. Tá. E essa pontuação vai ser menor quanto maior a deficiência. Eu estou te perguntando pelo seguinte, eu fiz uma entrevista para adquirir minha aposentadoria e o entrevistador começou a me perguntar se eu fazia as coisas em casa, se eu podia ficar sozinho em casa, se eu dirigia, se eu não dirigia, se eu tomava banho sozinho, uma série de perguntas sobre a minha questão pessoal. Até estranhei as perguntas. E eu sou paraplégico, 8ª vértebra torácica. Eu conheço alguns paraplégicos de 8ª, 9ª, 7ª vértebra torácica que não fazem absolutamente nada, ficam na cama e dependem da mãe. Isso é uma questão pessoal, uma questão de vontade própria, né? Acontece que essa aposentadoria, ela analisa a condição pessoal mesmo da pessoa, né? Vai ficar até redundante, condição pessoal da pessoa. Porque é o seguinte,
Eles analisam isso já no benefício de incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, né? Porque você pode ter um grau de escolaridade muito diferente, uma idade muito diferente de uma outra pessoa que tem exatamente o mesmo problema físico. Então, o legal dessa aposentadoria é justamente porque você não analisa só do ponto de vista físico, a disfunção biológica em si, tá? Disfunção é o ponto de vista médico, clínico, mas você avalia as condições dessa pessoa. Então, se eu pegar um cadeirante que ele mora, por exemplo, no alto do morro de uma favela, né, vamos colocar aí, vamos supor a favela da Rocinha, ele tem que ir até o ponto de ônibus, ele não tem carro, não tem acesso a um carro, ele tem que ir até ponto de ônibus, tem um monte de pedra no caminho, e no caso ele tem um grau de escolaridade baixo e ele não consegue exercer nenhuma atividade intelectual. Então, ele vai estar numa posição muito diferente, por exemplo, de um advogado que tem um alto grau de escolaridade, que trabalha num trabalho intelectual, que tem condições de comprar um carro, que tem acesso a um veículo. O problema físico, clínico, médico, ele pode ser o mesmo, mas a condição pessoal dessa pessoa vai demonstrar se a gravidade é a mesma ou não. Então, por isso essas perguntas. Estamos conversando com a Carla Benedetti, que é advogada especializada em direito previdenciário. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.